A tecnologia, ela já há muitos anos, que quando se começou a ter a parte digital, ou seja, os primeiros videogames, os primeiros equipamentos, sempre se discutiu muito, né, os impactos dessas tecnologias sobre a criança. Lá bem no passado foi a televisão, né, que foi na década de 50, e se discutiu muito a educação, qual é o impacto, e teve seus impactos, suas mudanças. Depois, década de 70, veio a calculadora eletrônica, como é que vai ficar também, criou-se outros impactos. Lógico que hoje o pessoal tem mais dificuldade com a tabuada, com as contas, porque a calculadora facilitou. Então, na realidade, quando entra uma tecnologia, ela mexe com as habilidades que nós desenvolvemos, principalmente na primeira infância, que é da idade 0 até os 7 anos de idade, por aí. Não vamos entender isso como uma coisa ruim ou boa, né? Vamos entendê-la tecnicamente, porque tem os fanáticos, não, então proíbe usar digital. Não, porque se você proibir, você deslocou essa criança do mundo que ela vai viver. Agora, também precisamos tomar cuidado de ela não só utilizar esses recursos por conta de algumas consequências que traz. E essas consequências que a gente precisa ver, né? Uma das habilidades que não se desenvolve tão bem hoje, se a gente não ficar atento, é a habilidade visoespacial, a habilidade 3D. Então, quando a gente, antigamente, né, bom, pode se fazer ainda hoje, né, mas antigamente, como você não tinha os meios digitais, sempre os brinquedos eram tridimensionais. Você pegava um peão, boneca, bolinha de gude, enfim, as N brincadeiras que a criança fazia desde o início, sempre eram tridimensionais reais. Então o que eu digo? Eu pego um objeto e sinto o objeto, sinto o peso dele, o tato, a reflexão do som, o cheiro, enfim. Os 5 sentidos estão me passando as informações desse objeto e eu estou formando no cérebro a habilidade visoespacial completa. Quer dizer, ela está coordenada com a parte motora, visão, audição, olfato e tudo mais. Bom, agora imagina que eu estou aqui com um tablet, meus dedos estáticos, no máximo passando o dedinho aqui em cima, e vendo uma imagem 3D e escutando um som e tudo mais. A minha habilidade visoespacial está registrando uma imagem 3D, mas de uma maneira incompleta. O tato está estático, ele está uma coisa lisa. Embora o objeto virou, ele não tem essas informações táteis. Então a habilidade visoespacial não é tão bem desenvolvida. A escola, lá na primeira infância, os pais lá na primeira infância têm que ficar atento de pôr brinquedos concretos também. Não é excluir os digitais, mas pôr brinquedos concretos. Não esquecer do peão de madeira com fiozinho, da bolinha de gude, sei lá, da boneca, enfim, dos N brinquedos que essa criança tem. Porque eu vejo hoje os pais comprarem um peão com lançador de peão. Aperta o botão e sai rodando. Caramba, a criança vê aquilo. Por isso que as crianças hoje se desinteressam tanto. Brinca um pouquinho, tá bom. Por quê? Porque não gerou o desafio. E o não gerar o desafio tem mais uma habilidade que não se desenvolve bem, e esse é um dos que aparece muito também na escola. É a não tolerância à frustração. Tá? E desiste facilmente. Todas essas dificuldades que se tem na natureza, né? Qualquer ser vivo na natureza, mesmo não sendo um ser humano, ele tem que aprender a brigar na natureza. O problema é que os pais vão tirando isso, porque, lógico, o brinquedo digital é mais bonitinho, mais bonito, mais prático, na visão do adulto. A criança ela precisa passar por essas dificuldades. Então, não vamos tirar o digital, mas põe os brinquedos reais. Aqueles que não funcionam direito, aqueles mais rebeldes. Porque essa rebeldia é uma negociação que a criança começa a ter com a natureza. A natureza ela é rebelde, tá? E ela aprende isso. Então, são algumas coisas que a gente precisa prestar atenção, que a gente foi abandonando, fruto da entrada dos digitais. Tá? Então a gente tem que saber trabalhar com isso. E aí, lógico, quando essa criança chega na idade escolar, 6, 7 anos, essas habilidades não tão bem desenvolvidas começam a aparecer. Porque o professor espera que elas tenham, e elas não têm. E a primeira leitura, meio imediata, é aquela, bom, criança hoje não tem interesse, não é que ela não tem, você não trabalhou isso. Então ela tem dificuldade, ela tem receio da coisa que não funciona. O novo para ela, que não funciona, que é rebelde, ela empaca. Sabe por quê? Porque o computador foi feito para obedecê-la. As gerações
bem antes de tanta tecnologia, sempre trabalharam com uma tecnologia que podia, primeiro, não era muito fácil de usar, ela não era auto-instrutiva, né? Ela não se auto-explicava. Você tem que pegar um manual para ler. Tá? Então era muito costume, eu tenho que ler um manual, eu tenho que ajustar um monte de botãozinho, eu tenho que fazer um monte de coisa. O jovem hoje, ele se acostumou a um equipamento que ele já é auto-instrutivo, né? O único botão que tem que apertar é o menu. Apertou o menu, depois é só seguir o que ele vai orientando. Então o jovem desenvolveu esse mecanismo de seguir menus. Então é uma habilidade diferente. Eles já hoje se viram muito com esses equipamentos, porque eles já nasceram com essa maneira. Agora, os equipamentos também mudaram a maneira de se comunicar. Como tem um computador dentro, eu posso fazer um menu autoexplicativo. Outra é uma capacidade de decidir em muitas coisas ao mesmo tempo, mas com menos profundidade. É algo bom, de um lado, mas que complica quando ele precisa estudar mais profundamente um assunto. Né? Ir mais profundamente em um assunto é mais difícil para o jovem de hoje do que para a gente do passado. Agora, hoje o jovem ele toma a decisão com várias informações mais rapidamente do que a gente. A gente precisava primeiro ter mais informações. Sabe? Essa coisa de querer fazer múltiplas coisas não é algo das gerações anteriores. Eu não vejo problema com a idade, desde que misturando as coisas. Agora, a partir de que idade você pode usar sem prejuízos, vamos dizer, tá? Eu acho que depois dos seus 15, 16 anos. Por aí, você já está tão formado, aquela estrutura básica, porque 15, 16 anos você já entrou no que é chamado, o cérebro entrou na fase mais adulta. Então toda aquela estrutura de habilidades, competências, a grande parte delas foram montadas já. O teu cérebro já montou lá do ponto de vista neuro, né? E então, prejuízos que possa te trazer, não tem. Tá? Lógico que consegue em qualquer idade. Por exemplo, hoje, se eu vou escrever, eu escrevo já pessimamente na mão, porque usa só o teclado, né? Já falta acentuação, falta letra, por quê? Porque a gente vai se acostumando a escrever e o computador vai corrigindo tudo pra gente. Então, mesmo eu que fui plenamente alfabetizado, escrevi já muita apostila e artigos na máquina de escrever, tá? E que se escrevesse errado, só ficava errado, tá? Eu percebo que a minha habilidade de escrever sem o computador já foi reduzida, né? Porque a gente vai deixando, né? A gente escreve de qualquer jeito no computador. Mas eu não vou perder as principais. Nessa parte do social, eu vejo, aí sim, principalmente escolas que trabalham desde o berçário, a pré-escola, né? Seria o Fundamental 1 no máximo, né? Que é do primeiro ano, que é um aluno com 6 anos de idade, até o 5º ano, né? Que seria o antigo primário, né? Que se chama antigamente primário e pré-escola. Tá? Essas escolas têm que estar mais atentas, né? nas atividades manuais, com o computador e sem o computador. E os pais, né? Aí os pais responsáveis desde quando a criança nasceu, tá? Não deixar que ela fique só nesse equipamento, só com o equipamento, porque senão ela não se socializa, né? Ou seja, você tem que provocar a socialização. E uma das coisas que é importante é o professor, junto com o seu aluno, negociar o uso dos dispositivos, tá? E o que é, né? Criar regras de convivência. Então, olha, equipamento de som, né? Ouvir música é permitido? Pode. Eu não proíbo. Mas, na hora que eu estiver falando, tira o foninho de ouvido, eu até brinco, porque eu não falo em Bluetooth, então não dá para entrar no teu equipamento. Então você tem que tirar para poder me escutar. Agora, quando você está na tua atividade, põe o fone e ouça. E outra, cuidado com o nível sonoro, para o nível sonoro não incomodar o colega, já que a tua orelha você não se preocupa, né? Aí eu falei, então, cuidado que tem o problema do timbre. Então a gente dá essas orientações. Quanto ao uso de um celular, se você tiver com o teu smartphone aí, teu celular, usando para atividade da aula, beleza. Se você precisar usar o teu celular para uma atividade extra classe, você
Pega, saia, vai lá fora, atende, resolva, e depois você volta. O que eu não vou querer é que você fique dentro da sala fazendo uma atividade extra classe. Não porque me incomoda isso, porque afinal de contas eu estou aqui dando a minha aula numa boa. O que me incomoda é ver um jovem que está querendo se enganar, achando que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo bem feita. Então você vai lá fora, resolve a questão do celular de forma bem feita. Depois você volta para a aula e assiste bem a aula e participa. Tá? Aprenda a fazer as coisas de uma forma bem feita. Tá? Não seja escravo, saiba que ele tem um botão de desliga. Eu falei, ainda vem com o botão de desliga. Tá? E quem comanda esse botão é você. Agora, com certeza do papel, você vai morrer logo, logo. Eu não digo que desapareça assim tão rapidamente ainda, por conta que nós temos muito ser humano que, infelizmente, não tem acesso a essa tecnologia. Ainda a tecnologia do papel, do lápis, ainda é a mais barata, né? Vamos falar em termos de Brasil, a rede pública ainda depende muito disso, tá? Então, por isso que eu acho que ainda ela vai mais longe, né? Por exemplo, o livro didático, que na escola privada, né? Na escola particular, ela está desaparecendo, ele virando muito mais digital, tá? A rede pública ainda é totalmente papel. As editoras tipo Abril e outras aí, hoje elas vivem, as que vendem livro didático, elas estão com foco cada vez mais na rede pública ainda. Porque a rede pública ainda compra centenas de milhares de livros em papel, tá? Agora, a iniciativa privada já cada vez mais está indo para o digital.